Aí, gente, a gente ficou separado, acho que a gente ficou uns 20 dias, né, separado, não sei, ao certo. E aí depois ele me pediu perdão, disse que tava arrependido, que me amava, e eu acabei perdoando ele, a gente voltou. Aí, e quando foi em outubro, ele teve que tirar a amígdala, né, ele fez cirurgia da garganta e tirou a amígdala. Aí eu cuidei dele e tudo, porque é uma cirurgia bem delicada. E aí a gente tava, tipo, tentando se reconciliar, e minha mãe tava em casa. E aí eu descobri que, tipo assim, tudo que acontecia em casa, às vezes quando a gente tinha alguma discussão, ela levava tudo para a minha irmã. Ela falava o que aconteceu, ó, eles estão bem hoje, ó, hoje eles não estão bem, ó, hoje eles dormiram junto, ó, hoje eles não dormiram junto, levava tudo pra outra. Aí quando foi em novembro, a gente teve uma briga feia, e aí eu surtei, eu peguei minhas coisas e eu fui pra casa da minha tia, lá em Santos, né? E aí ele ficou surtando, falando que eu tinha levado a filha dele embora, não sei o quê. E aí quando eu voltei, ele sentou pra conversar comigo. Ele, ó, eu acho melhor você se acalmar, você tá muito estressado com tudo que aconteceu, eu te entendo, eu não te culpo. Ele falou com essas palavras pra mim, eu não te culpo, tá? Eu entendo que é muita coisa pra sua cabeça, eu quero que você me perdoe. E ficou me pedindo perdão. E falando que a gente tava morando na mesma casa, né? Só que aí ele dormia com a mãe dele, depois que eu voltei da viagem, e eu dormia no quarto com a bebê. E aí ele pegou e falou que tava só dando um tempo pra esfriar minha cabeça, que eu tava muito estressada. O que aconteceu? A todo momento ele não falava que queria largar, ele só falava que, tipo assim, eu tinha que esfriar minha cabeça, porque eu tava muito estressada, eu chorava por qualquer coisa. Ele falou assim que queria a nossa família, a todo momento ele me pedia perdão e queria a nossa família de volta. E a todo momento ele falava que não tava aqui com ela, que o que aconteceu foi coisa de momento que os dois estavam bêbados, tava doidão lá onde eles foram. E a todo momento ele falava isso, que não queria ver ela nem pintada de ouro, que ela era um cão, falava um monte de coisa. E aí depois, na outra semana, chegou essas fotos aqui pra mim, ó. Os dois de mão dada no centro, juntos, no centro. Aí foi quando eu tive o meu ataque, que eu, tipo assim, eu peguei, eu vi isso, foi um choque, assim, pra mim, sabe? Gente, eu fiquei muito nervosa, eu espero que ninguém nunca tenha que passar por isso. Gente, tipo assim, pra mim foi um choque muito grande, sabe? Porque uma coisa é a pessoa falar, outra coisa é você ver. Acho que quando você vê é muito pior, é muito pior. Então, tipo assim, eu vi aquilo, eu comecei a me tremer, ficar super estressada, foi quando a gente brigou mesmo. Aí foi quando eu peguei as minhas coisas, eu fugi pra Santos, lá pra casa da minha tia, fiquei uma semana lá, e aí depois eu acabei voltando, e aí nesse meio tempo foi quando ele falou assim que eu tava muito estressada, que ia me dar um tempo pra me esfriar minha cabeça, porque era muita coisa pra mim, e isso fazia mal pra mim, fazia mal pra minha filha, e aí depois disso, quando foi no final de semana, eu descobri que eles estavam num resort junto em dezembro, que ele saiu do serviço dele, pegou toda a rescisão dele e foram passear no resort. Foram passear no resort juntos, tá? Ele gastou toda a rescisão dele com os filhos dela, com ela e com ele. E a filha dele aqui, ele só me mandou R$500. E eu nem sabia disso, eu descobri depois que eu puxei todos os extratos do banco dele, eu peguei tudo, gente. E nesse meio tempo todo que a gente tava tentando voltar, ela postava indireta todo dia pra mim, tá? Todo dia, essas indiretas que eu tô postando é tudo que eu passei, tipo, enquanto eu tava tentando salvar a minha família. E ela não teve nenhum respeito por mim. E aí depois ele também, aí depois de novembro ele virou a cabeça, gente, ele virou a cabeça. A gente só discutia e não tinha mais como conversar com ele. Eu entrei assim no momento que era muito difícil, entendeu? Ele sempre falava que tava trabalhando, não sei o que lá. Depois eu descobri que era tudo mentira, que toda vez que ele tava em um bico, alguma coisa, ele tava com ela. Gente, aí a gota d'água pra mim foi no ano novo, tá? Que eles passaram o ano novo juntos. Passaram o ano novo juntos porque viram ele lá na Avenida do Concórdia junto, ele tirando foto dela, ela fazendo pose com a bundinha pra cima, passando o ano novo com ela. E aí eu liguei pra ele ver a filha dele por chamada de vídeo, ele nem me atendeu, só mandou um feliz ano novo seco. E aí, gente, aí tipo assim, ela começou a me afrontar de novo, depois do ano novo, eu tava assim, muito mal. Foi quando eu decidi vir aqui falar pra vocês, porque eu não aguentava mais essa situação. Eu não aguentava mais essa opressão, tá? Opressão dela, mentira dele, safadeza da minha mãe. Então assim, não é uma coisa assim, ela tá vindo aqui porque ela tá chamando... Gente, uma coisa, eu não sei se alguém já passou por um luto de um familiar. Quando alguém morre,
É muito difícil. Imagine você ter, é tipo um luto, sabe? Uma traição. Você ter um luto triplo, 3 pessoas da sua família. Foi uma com uma faca na frente, uma com uma faca do lado e outra com uma faca do outro lado. Então, pra mim, e tipo assim, é o momento que eu mais, da minha vida toda, que eu mais precisei, sabe? De apoio, de cuidado, de sinceridade, que eu não gosto de mentira, de respeito. Eles não me respeitaram, não respeitaram o meu puerpério, não respeitaram a minha filha bebê, porque se eles amassem a minha filha, jamais eles teriam feito isso com a mãe dela, porque quem tem bebê sabe que tudo que uma mãe sente, um filho sente. A minha filha ficava, quando eu tava muito estressada, ela ficava sem dormir de noite, a minha tia tava lá, ela viu tudo, entendeu? Então ninguém pensou em mim e na minha filha, nenhum deles. Então eu cansei assim tipo assim, tentar, sabe, apaziguar tudo. Eu não quero me expor, eu não quero, tipo, expor a minha vida, porque nenhum deles me respeitou e respeitou a minha filha. E eu não aguentava mais. Gente, quem me conhece sabe, pra mim vir colocar a minha cara tapa na internet é porque eu tava no meu limite. E além de tudo, a todo momento, quando a gente vai conversar ou discute, eles ficam me ameaçando, falando que vai tirar minha filha de mim. Gente, eles tiraram tudo de mim. Agora eles querem ficar me ameaçando, tirar a minha filha. Vocês podem mexer comigo, mas não podem mexer com a minha filha, colocar o nome dela no meio das coisas. Eu fico muito chateada, porque eu fico pensando nos meus sobrinhos. Imagine, você tem uma tia, um tio, aí do nada o seu tio vira o seu padrasto. O que ela tá falando pros filhos dela? Que eu sei que ela tá dando pros meus sobrinhos. Imagine o psicológico dessas crianças. Eu fico imaginando, se a minha filha fosse maior, como que o psicológico dela ia ficar? Ninguém tá pensando nisso. Então, assim, gente, como vocês puderam ver nesses últimos posts, eles não demonstram nenhum tipo de arrependimento. Assim, nossa, a gente foi uns canalhas. Não, em todo momento eles acham que eles estão certos, eles tentam jogar a culpa pra cima de mim. A vítima da história, eles tentam jogar pra cima de mim uma culpa que é deles. Então agora imagina comigo aqui, vocês têm os seus filhos, os meus sobrinhos no caso, né? Aí vocês estão no resort e ele vê a mãe deles beijando o tio deles. Como que fica a cabeça dessas crianças? Então assim, é uma coisa muito doida, entendeu? Tudo virou normal hoje em dia, gente. Isso não é normal, isso nunca vai ser normal. Eu posso ser chamada de quadrada, do que for, mas pra mim isso jamais será normal. Gente, então só pra finalizar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu aguentei tudo isso calada, todos esses meses, tá? O deboche dela, ele entrando na frente dela pra proteger ela vindo pra cima de mim, com os pontos na barriga, minha mãe de leve trás, entendeu? Depois a minha mãe, eu até esqueci de falar pra vocês, ainda depois a minha mãe veio querer jogar maldição na minha filha, que olha o que eu tava fazendo, que isso ia cair sobre ela. Eu falei assim, você não fala da minha filha, eu posso falar dela, ela saiu da minha barriga, mas você não pode falar nada. Então assim, gente, eu aguentei isso tudo calada até agora. E aí eles debocharam tanto, tipo assim, na minha cara. Eu fiquei tão quieta que eles acharam que eu não ia expor, mas eles mexeram com a minha filha, começaram a ameaçar tirar minha filha, falar da minha filha. Pode falar de mim, mas dela não pode falar. Então assim, pessoal, o que pareceu pra mim, todo esse tempo, quando eu tinha os meus ataques de raiva, né, por conta de tudo que acontecia, a todo momento ela ria e debochava na minha cara. Parece que o prazer dela era me ver sofrendo. Tanto é que ela debochava da minha cara, ria da minha cara e ainda postava essas indiretas que eu tô postando pra vocês. Ela postava todo dia pra me provocar, porque ela sabia que me atingia, e aí ela fazia isso a todo momento. Então ela achou assim, que por conta do meu silêncio, eu não ia nunca que eu ia me pronunciar, mas eu cheguei num limite tão grande que eu tive que vir aqui me pronunciar. Eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, tá? Eu agradeço a todos que compartilharam. Então, só pra finalizar, muito obrigada a todos. Então, assim, a gente não pode se calar diante dessas pessoas que querem nos oprimir e jogar pra cima da gente uma culpa que é delas, tá? Então, meninas ou meninos que estão passando por isso, não se calem. Se vocês precisar, pode me mandar mensagem aqui que eu vou ajudar vocês também, igual eu tô sendo ajudada. Um beijo pra todo mundo.